Você já teve curiosidade por saber a história que existe por trás de alguns túmulos? Frequentemente temos respostas para essa pergunta por meio de palavras escritas ou das esculturas nas lápides. Contudo, alguns abrigam mistérios ocultos com segredos literalmente enterrados a 7 palmos sob a terra. Nesse vídeo, vamos explorar algumas das histórias e lendas que envolvem esses lugares, desde túmulos que escondem segredos até lápides que revelam mensagens enigmáticas e assustadoras. Preparados? 6. A Mulher Misteriosa. Nossa lista começa em Tobago, uma ilha da República de Trinidade e Tobago, no Caribe. Nesse lugar pacato e considerado paradisíaco por suas belas praias e floresta tropical, há uma cripta muito antiga com o túmulo misterioso de Beth Stephen. O epitáfio no túmulo é estranho e levanta muitas perguntas sobre a vida de Beth e seu marido Alex Stephen. O epitáfio diz: abaixo dessas paredes está depositado o corpo da senhora Beth Stephen e de seu filho. Ela era a amada esposa de Alex Stephen. Até o fim dos seus dias lamentará a sua morte, ocorrida em 25 de novembro de 1783, aos 23 anos de idade. O que era notável nela era que ela era uma mãe sem saber disso, uma esposa sem deixar o marido saber disso, exceto por sua gentil indulgência para com ele. Por séculos, o significado dessas palavras permaneceu envolto em mistério. Ser pai sem perceber ou saber é possível, mas como uma mãe pode não saber disso? Uma das teorias sugere que Beth era uma escrava e Alex Stephen era seu dono, e quando ela tinha apenas 12 anos, ele a engravidou e posteriormente ela adoeceu e ficou confinada a uma cama. Durante um dos seus ataques de inconsciência, Beth deu à luz a 4 filhos, um deles natimorto. Dessa forma, o seu dono, Alex Stephen, entregou essas crianças a outras escravas, ordenando que não contassem nada a Beth. A situação da esposa é explicada pela forma como o sexo constituía uma união naquela época, sem a necessidade de uma cerimônia de casamento. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. O mistério continua ainda intrigando muitas pessoas e seu túmulo virou atração turística no local. 5. A Capa Preta. Agora vamos diretamente para o coração de Maceió, onde encontra-se o cemitério Nossa Senhora da Piedade. A história começa num sábado à noite, num animado baile onde um rapaz encontrou uma moça bonita, mas triste e sozinha, o que era coisa incomum para a época. Intrigado, convidou a moça para dançar. Eles dançaram até que, como um conto de fadas, à meia-noite ela disse que precisava ir para casa. O rapaz, encantado pela moça, decidiu acompanhá-la. Era perigoso para ela andar sozinha, especialmente na chuva que caía. O rapaz então se prontificou a acompanhá-la até sua casa, nas proximidades do cemitério Nossa Senhora da Piedade. Pararam em frente a uma casa onde a moça se despediu. O rapaz gentil deixou sua capa de chuva com ela, prometendo voltar no dia seguinte para buscá-la. A moça sorriu sem dizer nada e entrou na casa. No dia seguinte, o rapaz bateu à porta da casa e foi recebido por um homem velho. Foi aí que ele lembrou que não sabia o nome da garota com quem havia dançado. Então só lhe restava perguntar: o senhor é o pai da moça que mora aqui? Aquele homem então afirmou que lá não havia nenhuma moça, e ao abrir um pouco mais a porta, o rapaz pôde olhar para dentro e viu o retrato na parede e a reconheceu. Foi quando aquele senhor explicou que a mulher apontada pelo rapaz era sua filha e havia morrido há 1 ano. Como era só atravessar a rua, ele levou o rapaz ao cemitério para provar que estava falando a verdade. E foi que ele encontrou em cima da lápide a capa que ele tinha emprestado à moça. Onde a capa do homem foi supostamente encontrada está uma réplica de mármore, esculpida junto ao túmulo de Carolina de Sampaio Marques, que até os dias de hoje é uma fonte de mistério para Maceió. 4. A Vítima da Besta.
Caminhar pelas proximidades de uma escultura com a inscrição Vítima da Besta 666 certamente desperta uma mistura de curiosidade e inquietação, especialmente neste tranquilo cemitério em Salt Lake City. Essa lápide única tornou-se não apenas um ponto de interesse para visitantes em luto, mas também para adoradores do culto que realizam rituais satânicos no local e jovens que a visitam no intuito de encher a cara e desafiar o desconhecido. Tem gosto para tudo, não é mesmo? Mas a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu para essa mulher ter esses escritos em sua lápide? Lily faleceu aos 77 ou 78 anos e, segundo consta em seu obituário, as causas foram doenças comuns, mais precisamente embolia pulmonar e insuficiência renal, e não por alguma causa desconhecida ou sobrenatural que pudesse levar a essa descrição tão inusual. Curiosamente, o responsável por essa lápide sinistra foi seu marido, Elmer Louis Gray, que também está enterrado no mesmo cemitério. E além da frase estranha, o que também chama a atenção foi a escolha das flores que estão desenhadas no túmulo: prímulas. As prímulas simbolizam juventude e amor eterno e são popularmente conhecidas como a Lanterna do Diabo. Escolha perfeita para combinar com a descrição do epitáfio, não é mesmo? Mas a verdade é que ninguém sabe o motivo dos dizeres do túmulo. Diversas teorias tentam explicar o enigma. Alguns sugerem um acidente de carro na perigosa rodovia 666, enquanto outros sugerem a possibilidade de conexão com Aleister Crowley, ocultista que se autodenominava a Besta 666. Assim, o marido poderia ter considerado que ela tenha sido vítima deste homem e registrado isso em sua lápide. A teoria mais aceita envolve Elmer, seu marido, altamente envolvido com a política e possivelmente com problemas mentais. Ele poderia ter culpado o governo pela morte de Lily, referindo-se a eles como a Besta 666. Há indícios de que sua primeira esposa foi sequestrada e morta, aumentando sua fúria contra o governo ineficiente. Prova disso é um documento que o próprio Elmer preencheu, e em uma das linhas ele escreveu: "Ambos mortos morreram de tristeza quando os sequestradores assassinaram minha esposa." A investigação continua e talvez no futuro descobriremos a verdade sobre Lily Gray e a misteriosa Besta 666 que teria sido a causa de sua morte. 3. O mistério dos caixões que se mexem sozinhos. Para o terceiro lugar, vamos até Christchurch, nos Barbados, no final do século XVIII, onde a rica família Worrell ergueu um mausoléu escavado na rocha e selado com mármore maciço. Até aí, nada de interessante, certo? Mas as coisas começaram a mudar quando o mausoléu foi vendido ao coronel Thomas Chance, patriarca da família Chance, pai de 2 meninas e conhecido por todos pela sua maldade e crueldade. No mesmo ano da compra do jazigo, sua filha mais nova, chamada Mary Ann, com apenas 2 anos, foi morta pelo próprio pai em um ataque violento. A menina, então, foi a primeira a ser enterrada no local e colocada em um caixão de chumbo. Algum tempo depois, foi a vez de sua filha mais velha, chamada Dorcas, ser enterrada no local, e assim como sua irmã, seu corpo foi guardado em um caixão de chumbo. Como sempre, o jazigo foi fechado, sendo necessária a força de vários homens para colocar a pedra no local e selado com cimento. Em 1812, após a morte de Thomas Chance, um caixão elaborado que pesava cerca de 100 quilos foi feito para abrigar o seu corpo, e quando abriram o jazigo para enterrá-lo, veio a surpresa. Os caixões estavam fora do lugar. Contudo, a ausência de violação e a pedra selada com cimento desacreditaram a possibilidade do jazigo ter sido saqueado. 4 anos mais tarde, o túmulo foi reaberto para um novo enterro e, mais uma vez, todos os caixões estavam fora do lugar. Uma multidão e autoridades locais examinaram a pedra e o cimento, buscando sinais de arrombamento e novamente não encontraram nada. Já em 1819, ao reabri-lo,
Todos os caixões, uma vez mais, estavam fora do lugar. Inclusive, um padre foi chamado no local, sugerindo forças sobrenaturais pela presença do chumbo nos caixões. Após uma nova reorganização, o governador de Barbados, Lord Combermere, mandou cobrir o chão do jazigo com areia fina e selar a pedra com cimento, onde gravou o seu selo pessoal. Um ano depois, ruídos estranhos vindo desse túmulo levaram à nova abertura. A pedra que selava o jazigo não tinha sido movida, pois os selos do governador encontravam-se intactos e a areia continuava lisa e intocada. No entanto, os caixões estavam novamente desarrumados e alguns deles estavam no sentido contrário. O governador mandou esvaziar a cripta e enterrar os caixões em outro lugar. A cripta permanece vazia até os dias de hoje e o mistério dos caixões dançarinos da família Chance permanecem sem solução. 2. Duas noivas e um enigma. Uma história para lá de intrigante nos leva ao cemitério Rouchy, em Ontário, no Canadá. Quando o médico Samuel Bean perdeu suas duas primeiras esposas, Henrietta e Susana, com apenas 20 meses de diferença, decidiu homenageá-las de uma maneira única, criando uma lápide dedicada ao hobby que ambas amavam: resolver quebra-cabeças. As mulheres foram enterradas lado a lado e sobre seus túmulos, uma única lápide foi erguida, contendo um enigma que intrigou historiadores e entretinha criptologistas amadores durante 80 anos. Com cerca de 1 metro de altura, a pedra exibe um dedo apontando para o céu, acompanhado das palavras Gone Home sobre os nomes das duas mulheres. Abaixo, uma grade esculpida que contém 225 números e letras aparentemente aleatórias. Por azar do destino, em 1904, durante umas férias em Cuba, o Dr. Bean caiu de seu veleiro no mar e se afogou, levando consigo o mistério da lápide codificada para sempre. Somente em 1947, cerca de 80 anos após o sepultamento das esposas do Dr. Bean, é que o enigma foi decifrado pela primeira vez por John L. Hammond, o zelador do cemitério, cujo túmulo está nas proximidades. Hammond copiou a inscrição, levou para casa e, ao longo de vários meses, desvendou o código. E a mensagem revelada foi a seguinte: In memoriam, Henrietta, primeira esposa de Sr. Bean M.D., que faleceu em 27 de setembro de 1865 aos 23 anos, 2 meses e 17 dias. E Susana, sua segunda esposa, que faleceu em 27 de abril de 1867 aos 26 anos, 10 meses e 15 dias. 2 melhores esposas que um homem jamais teve. Elas foram presentes de Deus, mas agora estão no céu. Que Deus me ajude a encontrá-las lá. Você acha que o Dr. Samuel foi o único? Claro que não. Outro caso semelhante está no cemitério da Igreja do Priorado de Santa Maria, no país de Gales, onde encontramos a lápide de John Rennie, um pintor de paredes que faleceu em 1832. A lápide de Rennie representa um quebra-cabeça retangular esculpido com 285 letras. O mais curioso é que a partir da letra H, localizada no centro, a frase "Aqui jaz Johnny Rennie" pode ser lida em qualquer direção e, incrivelmente, pode ser interpretada de 46 mil maneiras diferentes. E é claro que teorias a respeito não podem faltar, não é mesmo? Se não, qual seria a graça desses mistérios? Uma das teorias é que o próprio Rennie tenha esculpido a pedra, e o motivo por trás da sua existência era uma tentativa de confundir o diabo e assegurar uma passagem segura para o céu. 1. Túmulo dos vampiros. Alcançando o nosso primeiro lugar, é claro que não poderia faltar algumas criaturas que despertam nossa imaginação e curiosidade e que ultimamente invadem nossas casas, seja pelos livros de fantasia ou pelas produções hollywoodianas, como o queridinho Edward Cullen, da saga Crepúsculo.
Se um túmulo para vampiros já desperta interesse, imagina só uma ala inteira no cemitério com vários túmulos destinados aos morcegos da noite. Onde fica esse local? Na França, precisamente no cemitério do Père-Lachaise, em Paris. E uma curiosidade sobre o local é que ele é o maior cemitério de Paris e um dos mais famosos do mundo, tendo figuras históricas e personalidades sepultadas lá, como por exemplo Jim Morrison do The Doors, Allan Kardec e Oscar Wilde. Mas voltando para nossas criaturas noturnas. Na parte mais antiga do cemitério encontra-se uma ala chamada Chemin du Dragon, Caminho do Dragão. Ela recebe esse nome devido a um dos seus moradores mais antigos, Georges Bibescu, um dos descendentes da figura conhecida como o Príncipe da Valáquia, o verdadeiro Drácula que inspirou o personagem de Bram Stoker. A ala é denominada Caminho do Dragão porque Dracul significa dragão em romeno e Vlad Dracul pertenceu à chamada Ordem do Dragão. O túmulo desse descendente do morcegão mais conhecido do mundo apresenta uma águia segurando uma estaca e uma cruz, elementos que são associados ao vampirismo por razões óbvias, né? Nessa mesma ala existe um outro túmulo curioso, o mausoléu da condessa russa Elizabeth Alexandrovna Stroganov-Demidov, repleto de simbolismo vampírico, com inscrições como o número 888, que representa a eternidade, esculturas de lobo e a imagem de um morcego. Dizem que ela morreu ainda muito jovem, mas o que deixou todo mundo de cabelo em pé foi a cláusula no seu testamento que dizia que quem passasse todas as noites durante 1 ano em seu mausoléu ganharia toda a herança. Obviamente, muitos tentaram, mas ninguém conseguiu. A maioria enlouqueceu ou fugiu desesperadamente. O dinheiro ainda está nas mãos da Prefeitura de Paris, aguardando um indivíduo corajoso, mas a Prefeitura também proibiu as tentativas depois do último caso fracassado. E não são apenas esses 2 túmulos que possuem imagens de morcegos. Na verdade, existem 14 e todos estão localizados no Caminho dos Dragões. Mas o que mais chama a atenção é um túmulo muito antigo e simples, com apenas uma inscrição: Le Duc. Ninguém sabe o que essa palavra significa, mas alguns acreditam que é exatamente o que diz Le Duc, ou o Duque. Essa é a tumba que dizem pertencer ao maior vampiro de todos os tempos, o Drácula. Desde o início do século XX, rolam boatos de que o corpo de Vlad, o Empalador, havia sido saqueado por uma seita satanista e realocado no Père-Lachaise. E de acordo com algumas fontes, as evidências apontam que Leduc foi o túmulo escolhido. Curiosamente, a tumba de Leduc foi aberta por alguém ou, quem sabe, ele próprio, e agora está completamente vazia. Lá é possível ver o buraco vazio onde antes se encontrava o caixão. Existem várias outras histórias misteriosas sobre esse cemitério, envolvendo satanistas e missas negras realizadas numa capelinha que fica lá dentro e que hoje em dia está trancada, além de outras histórias um tanto macabras. E assim concluímos nossa jornada pelos túmulos mais misteriosos do mundo. Você já conhecia algum deles? Qual te impressionou mais? Deixe nos comentários e se gostou desse conteúdo já sabe, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para mais curiosidades.